Alô? Alô? Oi, Oswaldo, Andréia, tudo bem? Oi, André, tudo bom e você? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeito. Ah, ótimo. E aí, vamos a uma sessão aí de... Mas vocês são, já estamos aqui com 15 pessoas na sala, Ah, legal. então queria saber, você está familiarizado com esses comandos do Zoom? Em princípio, sim, quer dizer, eu tenho que só compartilhar minha tela aqui, né? Aham. E como é só que vai, só queria entender como é que vai ser. Eu vou, durante a apresentação, tem alguma interação com o pessoal ou é só no Pode fim? ter. Então, isso que eu ia comentar agora, você é quem manda, né? É, deixa eu só parar de compartilhar a tela aqui para a gente conversar melhor. Espera só um pouquinho. Pessoal, pessoal está entrando aí agora, tudo bom? Tudo bom e você? Tudo jóia. O pessoal está entrando agora nos minutos finais, então a gente sempre deixa uma apresentação, né? O combinado com a turma é o seguinte: as interações podem acontecer de três formas, ou pelo chat, mas o Tá, chat normalmente a gente dedica para questões entre o pessoal mesmo, tá. questões técnicas, o áudio falhou, alguma coisa técnica entre eles, ou pelo Q&A, ou seja, Questions and Answers, que é um botão que tem aqui embaixo, e a gente sempre pede que o pessoal dê preferência para esse canal, pois fica mais fácil de controlar a ordem das Tá. perguntas na hora que você for responder, ou se a Uhum. pessoa quiser fazer uma intervenção ao vivo, vamos dizer assim, a gente pede que ela primeiro se certifique que tem vídeo e áudio ok, para daí ela Uhum. levanta a mão, então tem lá o raise hands, e levanta a mão e faz essa questão. Tá. Por exemplo, agora o Léo Davi está com uma questão. Quer falar, Léo Davi? Opa, não? Alô, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você levantou a mão? Eu tô achando estranho, só tem eu no chat, só eu que estou participando? Não, nós estamos com 20, nesse momento 22 pessoas. Ah, que não está aparecendo no meu chat. Não, eu só dei boa noite. Acho que é importante mais esse seminário, mas não tem nenhuma pergunta por enquanto, não. Vou ter, Não, então tá bom. Se você clicar ali na parte de participantes, você vai ver que tem 22 pessoas. Aqui, acho que no ah, tá. chat é que foi só você e agora a Maria Helena e a Vera também. Boa noite, Então, pessoal. ótimo. Vera está em Porto Velho, Rondônia. Nossa, que legal. Legal. Quem vai controlar essa, por exemplo, se alguém Então, levantar a eu, mão, eu fico controlando isso, eu tá, fico organizando e te alertando, né, se tiver questões, tá, alguma coisa, mas eu tá. queria que você me sinalizasse como você prefere. Você prefere fazer a sua apresentação e deixar as questões para mais tarde, ou você prefere que de tempos em tempos a gente te interrompa e passe algumas questões? Então, normalmente quando eu faço essa apresentação na sala, né, tem alguns pontos que eu tenho alguma interação com o pessoal, né, com a plateia. Uhum. É, claro que não é a mesma coisa aqui, mas seria interessante, pelo menos algumas, eu posso sinalizar onde eu gostaria que tivesse algum feedback, tá, do Tá, pessoal. fica à vontade, porque daí você mesmo vai falar, olha, gente, tem alguma dúvida aqui, eu Tá, queria que alguém se manifestasse nesse assunto e tal, e aí o tá, pessoal escolhe se eles se manifestam através de perguntas ou levantando a mão com as intervenções ao vivo, né? A gente tá sempre legal. é só alerta nesse sentido. Se quiser fazer a intervenção ao vivo, certifique-se que o seu vídeo, o seu áudio já estão ok para a gente não perder muito tempo nesse setup aí. Legal. E para quem não sabe, para você fazer o teste de vídeo e áudio, do lado do microfone tem uma setinha e ali tem um comando de teste speaker and microphone. Quer dizer, o meu está em inglês, né? Não sei Uhum. se de vocês também está. Mas é para testar o áudio e o microfone, está nessa setinha que tem do lado no microfone, na barra embaixo. Então, todo mundo que quiser, faça por aí. Maria Helena também levantou a mão agora. Diga, Maria Helena.
Ela está em mudo. Maria Helena, você quer falar? Você tem que... Foi um erro, ok. Às vezes isso acontece. Então, como a gente estava falando, o chat para questões de técnicas e tal, o questions and answers para perguntas mais formais e o raise hand quando quiser fazer alguma intervenção direta. Ok? Se você quiser começar, a gente já está com 36 pessoas, o pessoal vai entrando, mas pode... 38, vai pulando agora. Não. Mas podemos começar. Espera aí que eu pus aqui. Só um minutinho aqui. Opa. O Zoom deu alguma interferência aqui na minha... Deixa eu ver aqui, na minha apresentação. Deixa eu ver se vai entrar. Enquanto você arruma aí, queria também lembrar para o pessoal, para sempre colocar no seu nome aqui como participante, principalmente para quem é aluno, os nomes que estão lá na lista, assim fica mais fácil fazer o controle de presença, senão às vezes pode dar algum erro aí. Tá, posso fazer o share da tela já? Pode, por favor, fica à vontade. Tá, deixa eu botar aqui. Só um minuto. Aqui no Zoom. Epa. Marçal também está por aqui. Estou tendo algum problema aqui no Zoom. Peraí, deixa eu ver aqui o que... Ali no share screen. Não, eu não estou conseguindo voltar para a tela do Zoom aqui. Espera um pouquinho, eu já sei. Acho que eu estou com o segundo terminal aqui. Espera, deixa eu desligar. Acho que isso aqui está dando problema. Ixi. Espera aí, gente. Eu não sei o que deu aqui. Tinha testado tudo agora. Aí. Desliguei errado. Agora voltou. Desculpa aí, gente, foi uma pequena falha técnica aqui, que eu estava com 2 monitores e o Zoom, às vezes, ele se perde quando você tem 2 monitores. Deixa eu dar um share screen aqui. Deixa eu dar direto da... Só um minutinho. Agora aqui que eu vou... Veja se vocês estão conseguindo ver aí. Está começando a... Sim, começou. Está vendo aí? Sim. Tá. Pode começar? Sim, vamos lá. Então, tá bem, gente. Estamos já com 47 participantes, tá? Legal. Vou falar hoje, então, né, sobre busca de recursos para startups. O termo, né, busca de recursos para startups, ele é realmente bem genérico, né? E por que busca de recursos especificamente para startups? Porque a gente vai ver aqui, existe uma série de peculiaridades, né, quando a gente fala de uma startup, para você poder ir atrás de recursos, tá? Então, eu vou começar essa apresentação, quer dizer, eu não sei muito o perfil, né, do pessoal que está aqui, eu vou falar rapidamente sobre empreendedorismo, vou falar um pouquinho sobre startup e o perfil do que são as startups,
inclusive para a gente poder entender qual o perfil de startups que se adequa a determinado perfil de investimento. Vou falar um pouquinho, então, do tema principal, né, que são recursos financeiros, tá? Vocês estão vendo só a tela do slide, né? É isso, né? Só para eu ter certeza aqui de que a gente está ok. Vamos lá, então. Bom, o empreendedorismo, quando a gente fala de empreendedorismo, ele começa lá atrás com os inventores solitários, né? Então, a gente tem o Henry Ford, Thomas Edison, e basicamente eles começavam empresas, né, baseado naquela visão que eles tinham, baseado num ideal, em buscar realmente alguma coisa em que eles acreditavam. Então, era um perfil de empreendedor um pouco diferente do que existe hoje em dia. Claro que hoje em dia ainda, né, os empreendedores têm que ter essa visão, têm que ter essa perspectiva do futuro, né? Mas hoje o ambiente é um pouco diferente, tá? Então, mas a principal característica, né, de um bom empreendedor é a visão. E isso interfere muito justamente na hora que ele vai buscar o investimento. Quer dizer, os investidores, aqueles que financiam as startups, eles procuram isso, né? O chamado lá brilho nos olhos, né? Que eles procuram nos empreendedores, tá? Você vê aqui, eu vou pegar aqui um exemplo, né, do Graham Bell, que lá atrás, em 1875, ele falou, né, que vai chegar um dia em que os fios dos telégrafos, na época que era grande tecnologia, né, vão ser colocados nas casas das pessoas como água, gás e assim por diante. Então ele anteviu uma coisa, né, hoje não é mais telégrafo, né, hoje é internet, né, nem telefone é mais, porque telefone já é uma coisa que a gente pode dizer que é do passado, mas ele previu ou tinha visão desse conceito lá atrás. Bom, mas o que é, na verdade, empreendedorismo, né? Existe essa máxima, né, do Reid Hoffman, que ele fala, empreendedorismo é você se jogar de um penhasco e construir um avião durante a queda. E por que é isso, né? Porque você está sempre mudando, você está sempre inovando, você está cheio de incertezas, né? E na hora de você conceber uma startup, criar uma startup, tudo isso, né, acaba aparecendo, e isso faz uma diferença muito grande quando você vai buscar investimento, tá? Porque justamente a startup é um investimento de risco. Então, toda vez que você vai buscar recurso, acaba aparecendo essa componente em risco. Mas o que são startups, né? Aqui vamos começar, então, a definir, né? Talvez alguns de vocês já tenham visto isso, já tenham visto algumas dessas definições, mas eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui, né? Startups, a primeira grande máxima, né? E, como eu falei, provavelmente alguém já ouviu isso, não são a versão reduzida de uma grande empresa, as startups, né? Então, não é pegar o que você tem para uma grande empresa, bom, em vez de ter 200 funcionários, 100 funcionários, 1000 funcionários, ela tem 4, 5, mas ela funciona igualzinho. Não, ela funciona de forma totalmente diferente e muito distinta. Então, eu vou apresentar aqui para vocês quatro personalidades desse ecossistema de startup e como eles definem o que é uma startup. O primeiro é o Eric Ries. O Eric Ries, ele escreveu um livro que talvez muitos de vocês já tenham visto, lido ou conhecem, que chama Startup Enxuta. E ele fala, né, que uma startup é uma instituição humana concebida para entregar um novo produto ou serviço sob condições de extrema incerteza. E aqui eu grifei, né, os conceitos básicos dessa definição. Então, primeiro, instituição humana, tem que ter gente, né? Fundamental que a startup tenha gente. Depois, o outro componente é entregar um produto ou serviço, ou seja, ela provê alguma coisa para alguém. E o terceiro, condições de extrema incerteza. Então, isso domina, né, o ambiente da startup. Uma outra definição é do Dave McClure. Ele é um dos fundadores da 500 Startups, que é uma aceleradora conhecida nos Estados Unidos. E ele fala que a startup é uma empresa que está confusa quanto qual é o seu produto, quem são os seus clientes e como fazer dinheiro. Ou seja, ela sabe quase nada, né, quando começa.
Você vai falar, mas eu começo uma startup, eu já sei o que eu quero vender, para quem eu quero. Muitas vezes você acha que sabe, mas você vai descobrir ao longo do caminho, né, e aí existem todas as técnicas para você descobrir isso, que esse produto pode não ser exatamente aquele que você pensou inicialmente, o seu cliente pode não ser aquele que você pensou inicialmente, e a maneira como você ia ganhar dinheiro também pode ser muito diferente do que você imaginou inicialmente. Então, por isso que ele diz que está confuso, porque muitas vezes, né, as startups, inclusive de sucesso, elas mudam, né, de ritmo, mudam de caminho, que é o tal do pivotar. A terceira definição, que é a mais clássica, né, que talvez apareça aí na maioria dos cursos e livros, tal, que é do Steve Blank, né? O Steve Blank é um dos autores mais conhecidos aí de startups. Ele fala que é uma organização temporária concebida para buscar um modelo de negócio repetível e escalável, né? Então, ponto principal aqui, ela é temporária, então uma startup ela não vai ser uma startup para sempre. Em algum momento, ela vai passar a atuar como uma empresa. Claro que ela pode ter conceitos e formas de se comportar que se assemelhem a uma startup. Mas não tem como você falar hoje em dia, o Google é uma startup. Mas o Google, o tamanho que o Google é, a maneira como ele atua, ele tem um conselho de administração, então ele já se comporta como uma empresa, né? Então, apesar de usar muitas das metodologias startup, ele ainda tem esse comportamento. E o outro ponto aqui, busca modelo de negócio, quer dizer, como que ela vai ganhar dinheiro e que seja repetível e escalável. Ou seja, escalável é aquilo, eu coloco 1, eu ganho 10, eu coloco 2, eu ganho 100, né? Ou seja, não linear, né? E a terceira, a quarta definição é do Paul Graham. O Paul Graham é um dos fundadores da Y Combinator, que foi a primeira aceleradora de startups, né, nos Estados Unidos. E ele fala, uma startup é uma empresa concebida para crescer rápido. E aqui está talvez a chave, né, quando a gente vai falar depois, mais na frente, vocês vão ver, sobre investimentos em startups. Tá? Porque esse crescer rápido é um dos componentes fundamentais que vão demandar os investimentos, a busca por investimento, a busca por investidor e a forma como esses investimentos vão ser feitos na startup. Então, é fundamental esse conceito, né, de que você cresce rápido. Bom, dito isso, toda startup é igual? Toda startup precisa de investimento? Não necessariamente, né? Então, vamos aqui fazer um pequeno parênteses, tá? E colocar quais são os tipos de startups, né? Vamos classificar aqui como seriam as startups. Tem aquelas que são o que a gente chama de lifestyle. Então, a lifestyle é aquela onde o empreendedor, ele trabalha porque ele gosta de alguma coisa, para viver a paixão dele. Ele atende um cliente que é conhecido, né? Do ponto de vista, ele sabe o que aquele cliente quer, o cliente, né, uma persona muito bem definida, e com um produto bem conhecido, tá? Exemplozinho aqui que a gente vê, né, uma loja, né, de prancha de surf na praia. Então, o empreendedor pode-se dizer que ele tem uma startup? Pode, mas é uma startup lifestyle. Ele nunca vai crescer muito, em princípio, né, pode até, né, ele querer automatizar isso, tudo mais, mas em princípio o lifestyle, a startup de estilo lifestyle, ela não vai crescer muito, vai ficar naquele tamanho, depende basicamente do empreendedor para viver a paixão dele e vai viver, né, a vida trabalhando com isso. Então, esse é um perfil. É uma startup que vai necessitar de investimento e recursos em quantidade? Talvez não, muito provavelmente não. O segundo estilo é o small business. Então, é aquele negócio onde você ou um grupo, né, trabalha basicamente para suprir a família, para ter o seu ganha-pão. Também, em geral, atende um perfil de cliente conhecido, ou seja, pegar aqui o exemplo, né, um coffee shop. Né? Então, sabe quem é o tipo de cliente que vai lá, que procura um coffee shop, e o que ele vai buscar, que tipo de cliente ele é, dependendo, obviamente, do seu ambiente, do ambiente que você monta. Normalmente com um produto conhecido, aqui eu peço até desculpa, parece que ficou um pouquinho fora aqui o texto, e o desafio dele no modelo de negócio, né?
modelo de negócio e lucro, quer dizer, qual o modelo de negócio, o que ele vai vender, quanto que ele vai lucrar, como que ele vai melhorar a performance do negócio dele. Existe um outro tipo, que é o que a gente chama de startups sociais, onde o objetivo dela é fazer a diferença, né? Resolvendo, em geral, problemas sociais. Ele pode ser um empreendimento lucrativo, ou seja, o fato dela ser uma startup social não significa que ela não possa ser lucrativa, tá? A gente tem que fazer aqui uma distinção, né, entre startups de cunho sociais e startups beneficentes, tá? É diferente isso. Existe, inclusive, um grupo de investidores que investe em startups sociais. E aí, basicamente, ela trabalha com inovação social, novas estratégias, inserção social e assim por diante. Outro tipo de startups que existe é o que a gente chama as buyables, ou compráveis. Tipicamente são startups de aplicativos, internet, mobilidade, tá? E elas são criadas para serem vendidas. Ou seja, o empreendedor sabe que em algum momento, né, essa startup vai ser absorvida por uma outra grande empresa, por uma outra startup. Então, ele, em geral, ele cria a startup procurando, né, que ela seja absorvida e vendida por uma outra. O Instagram aqui é um caso, né, que foi que acabou acontecendo, acabou sendo comprado pelo Facebook. E existe agora uma outra, que é a startups escaláveis. E essa sim, volta aqui aquilo que eu falei, né, concebidas para crescer muito rápido. Ela tipicamente depende de capital de risco. E por quê? Porque, basicamente, o capital que ela gera, a receita que ela gera, não é suficiente para que ela cresça rápido. Ela pode até crescer, mas ela não vai crescer rápido. Esse é o conceito de startup usado no Vale do Silício. Ela normalmente tem um cliente desconhecido e ela tem um produto incompleto. Ou seja, o produto que ela vai desenvolver nem sempre está terminado, ele vai sofrer modificações. Esse é o conceito de startup quando a gente fala de investimento de risco, né? Capital de risco. É aquela startup onde os fundos de investimento vão colocar e vão apostar. Porque ela tem que crescer rápido. Quando ela cresce rápido, significa que o retorno, né, em cima do investimento tende a ser maior, só que, em compensação, o risco é maior. E aí tem toda uma tratativa de como você avalia esse risco, como você trabalha com isso, tá? Uma coisa aqui que tem que ter muito cuidado, não sei se vocês conhecem ou já viram a história, né, da Elizabeth Holmes, e ela é uma empreendedora, quer dizer, agora a empresa dela está praticamente fechada, que é a Theranos, né, e ela captou muito dinheiro, né? Ela fez um boom no mercado no Vale do Silício. Ela era considerada a Steve Jobs feminina, tanto é que ela se vestia como Steve Jobs, e ela envolveu muita gente vendendo, né, uma ideia que era da Theranos, de que você poderia fazer não sei quantos testes, né, usando uma amostra de sangue equivalente a uma gota ou algo do gênero, tá? No fim, ela acabou sendo processada, tá com risco de ser presa, e é muito interessante a história dela. Tem aqui na HBO, quem conseguir ver, que chama The Inventor, né? É uma série que conta a história dela. Então tem que ter muito cuidado quando a gente fala de startups que buscam capital, que estão crescendo rápido, e como ela se vende, porque isso pode ser um problema se você não entregar aquilo que você está prometendo, tá? Esse conceito aqui no Vale do Silício tem um conceito que o pessoal comenta muito, que é o fake it till you make it. Ou seja, você diz que faz e diz que vai conseguir fazer isso até uma hora que você acaba fazendo, mas enquanto você não entrega aquilo que você prometeu, tem um risco muito grande de você falhar. Bom, vamos falar então agora, entrar um pouquinho mais no tema, né, que é recursos financeiros para as startups, tá?
Eu tô com a tela aqui meio ruim, estou engraçado. Mas tudo bem, ele está distorcendo aqui a... Para a gente tá ok. Não, é que tá distorcendo algumas coisas aqui, mas eu não vou mexer agora, não. Eu poderia tentar mudar aqui, acho que está dando para ir. Aqui eu não sei se alguém tem uma ideia, né? Qual a empresa com maior valor de mercado atualmente, né? Não sei se alguém tem uma ideia, alguma coisa assim. Tá? Alguém Bom, quer arriscar, pessoal? São empresas que têm patentes. sim, mas você conseguiria citar alguma? IBM, Samsung. O pessoal está colocando aqui igreja, Apple, Google. Tá, então, Apple, Google são que normalmente, né, o pessoal acaba colocando. Apple, Google, Zoom, Zoom, Amazon. talvez, a Amazon, tá? Tá bom, eu vou mostrar depois qual é a empresa, né, quais são as maiores. Mas alguém tem ideia de, até hoje, qual foi a maior empresa, né, de mercado de todos os tempos? Se a gente considerar todo o histórico. Coca-Cola. Estou só lendo o que o pessoal está escrevendo aqui no chat. Walmart, GE. BMG. Não, é aqui, ó. Foi essa empresa aqui, ó. É a... Opa! Companhia Holandesa das Índias Orientais, de 1736. Se a gente fosse ajustar hoje o valor dela na época, né, considerando a inflação, ela valeria hoje equivalente a 7... Hoje não, aqui é 2017, tá? Um pouquinho, alguns anos aí. 7,9 trilhões de dólares, que equivale a todas essas empresas juntas. Tá? Apple, Alphabet, que é Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba e assim por diante. Ou seja, ela foi a maior corporação até hoje na história. Tá? E o que tem de mais interessante na Companhia das Índias Orientais? Exatamente isso aqui. Ela foi a primeira multinacional que foi a primeira empresa no mundo a emitir ações. Porque o que acontecia? Na época, né, a Companhia das Índias Orientais, o objetivo dela era explorar, né, novos mercados, novos continentes, novos países, né, principalmente para o comércio de especiarias e assim por diante. E o que ela fez? Ela emitiu um papel, né, que é uma cópia desse papel, e ela foi lá para as pessoas mais ricas na época da Holanda e falou, olha, você quer comprar esse papel aqui, ele dá direito a um pedaço da minha empresa e dá um direito para você também, quando eu tiver lucro, de você também receber uma parte desse lucro. Então, a Companhia das Índias Orientais, ela criou o conceito de ações, né, de empresa, de ações e participação no risco. Então, grandes, né, empresários, grandes fortunas na época investiram na Companhia das Índias Orientais. Por isso que ela foi e continua sendo, né, em valores atualizados, a maior corporação, porque ela conseguiu, né, fazer isso com os investidores. Tá? Então é bem interessante isso, como é que esse conceito veio lá de trás. Depois ele foi evoluindo, tal, e criou hoje as sociedades por ações que a gente tem praticamente em todos os países. Só respondendo lá a pergunta, as maiores empresas atualmente, isso é de 11 de maio, tá? Baseado no mercado. Em primeiro lugar, a Microsoft. Segundo, a Apple, bem próxima. Terceiro, a Amazon, também não muito distante. E depois o Google. Tá? Aqui tem os links onde tem esses crescimentos. Na verdade, essas aqui, às vezes, principalmente a Microsoft e a Apple, elas vão trocando, né? Às vezes tem determinado período que uma está maior, outra menor, mas todas elas, né, acima de 1 trilhão. E aqui tem as datas quando elas atingiram, né, esse 1 trilhão pela primeira vez. Tá? Então é muito interessante. Aqui também tem um vídeo, eu acho que ele está atualizado até 2019 ou alguma coisa assim, que ele mostra a evolução das 10 ou 15 maiores empresas ao longo do tempo, tá? E você vê que até um determinado momento as grandes empresas eram da área de petróleo e de repente começaram as empresas de telecom, depois as empresas de internet.
que são empresas, se a gente pegar aqui, ó, Apple, Amazon e Google, as três, quer dizer, a Microsoft também, né? Todas elas começaram no modelo, basicamente, de startup. Tá? Então, é interessante ver isso, porque quando a gente falou lá atrás das outras grandes empresas, elas não começaram no modelo necessariamente de startup, era um grande empreendedor, era um grande inventor, que foi construindo um império ao redor dele. Essas empresas aqui, elas já cresceram, né, num ambiente muito diferente. Tá? Bom, quando a gente vai falar de recursos de startups, é bom a gente ter alguns conceitos básicos, tá? Que são importantes, porque esses conceitos, na verdade, eles vão, toda vez que você vai falar de investimento, captação, é interessante entender. O primeiro é equity, tá? Equity significa participação, quer dizer, quanto eu tenho de participação numa empresa? Eu tenho 10% de equity, significa que eu tenho 10% de participação nesta empresa. O que significa 10% de participação? Se essa empresa for vendida, né, por 100 milhões, eu vou receber 10 milhões. Né? Se essa empresa tiver um lucro, né, de 1 milhão, eu vou ter uma participação nesse lucro de 100 mil, 10%, e assim por diante. Tá? Então, significa que se essa empresa perder tudo, você perde tudo também. Então, você participa dela. Valuation. Valuation é quanto vale a empresa. Quanto vale essa empresa? Ela fatura 100 mil por mês, então quanto ela vale? Multiplica o faturamento por X, por Y. Para empresas estabelecidas, né, existem algumas fórmulas de cálculo de valoração da empresa e tudo mais. Para startups, isso é completamente diferente. Né? O valor de uma startup não tem necessariamente a ver com quanto ela fatura, tem muito mais a ver com o estágio em que ela está do ciclo de evolução, o tamanho que ela tem do ponto de vista de recursos, o mercado que ela atua e quanto ela precisa para atingir o próximo estágio. Então, é uma equação não muito simples, cada investidor tem uma forma de calcular isso. Crowdfunding, vocês provavelmente já ouviram falar, quer dizer, é você fazer o funding, né, de uma startup ou de um negócio, vendendo pequenos pedacinhos, né? Então, eu preciso desenvolver alguma coisa, depois a gente vai falar um pouquinho, tem algumas plataformas no Brasil e no mundo, onde você coloca lá o seu projeto, e aí cada pessoa pode investir. Normalmente, em geral, tem um valor mínimo, né? Cada um pode investir até R$100 no mínimo. Então, tem gente que põe 100, tem gente que põe 1.000, tem gente que põe 10 mil, e aí você tem o funding para o seu projeto, para a sua startup. Fomento. Fomento é um dos recursos que você tem para startups, em geral, vem de entidades governamentais, que, como o próprio nome diz, ele tenta fomentar determinadas iniciativas. Fomento, por exemplo, no Brasil, uma que eu conheço bem, né, porque é a minha área, é a lei de informática. Então, tem a lei de informática, que quer fomentar toda a indústria, né, de teleinformática. Então, eles definem algumas leis e definem alguns recursos que são utilizados para financiar empresas e startups dessa área. A maioria das vezes, fomento é sem retorno, ou seja, você recebe isso, tem um processo para você se aplicar, mas você não precisa pagar de volta. Financiamento tradicional, isso é banco, né? Então, você vai lá no banco e pede o capital, empréstimo, taxa de juro, garantias e tudo mais. Em geral, muito pouco disponível para startup, porque startup não tem muito o que dar de garantia, a não ser algumas vezes, né, os bens pessoais do fundador, mas em geral nem isso ele tem, mas é uma forma de recurso para startup. E o capital de risco, ou venture capital. Tá? E aí é que a coisa começa a ficar um pouco diferente, e a gente vai explorar um pouquinho o que é o venture capital, que é quando você coloca dinheiro, mas assume um risco. Antes, vamos só detalhar, então, algumas desses conceitos, o que eles significam e como exemplificar. Primeiro é valuation. Quando a gente fala de valuation, existem alguns termos, né, que quando uma startup está procurando investimento, ela fala, ela vale 10 milhões pré-money, tantos milhões pós-money, e eu vou ter tanto de equity. Bom, valuation
pensa no valuation como o conceito de uma pizza, né? Então, eu tenho aqui uma pizza, né? Isso aqui tem 8 pedaços. Vamos supor, eu tenho direito a 2 pedaços, tá? 2 pedaços é 1/4 da pizza, né? Ele é 25%. Vamos supor que cada pedaço aqui valesse, né? R$1, tá? Então, eu teria o valuation da empresa, né? É R$8. Só que, se eu for colocar, né, nessa empresa 2 pedaços, a empresa aqui tem 6 pedaços, né? Eu vou colocar 2, significa que o valuation pré-money é 6. O pós-money é 8, ou seja, quanto ela valia antes, mais o que eu introduzi, mais 2. E o equity que você tem é 2 em cima de 8, do valuation pós-money, 25%. Tá? Então, assim, isso aqui foi só para dar uma ideia o que significa isso. Tá? Pré-money significa o valor da empresa antes dela receber o investimento. Eu estou falando aqui de investimento de venture capital. Tá? Pós-money é o valor do pré-money mais o investimento que ela recebe. E o equity é quanto foi colocado de investimento dividido pelo pós-money. Tá? Dessa forma. Bom, fomentos agora. Quais são as fontes básicas, né, de recursos de fomentos que a gente tem aqui no Brasil? Bom, CNPq, então bolsas de pesquisa, e aí você tem que ter determinadas capacitações, né, dependendo da bolsa, dependendo do nível, né, do pesquisador, você tem um perfil de bolsa, um perfil de remuneração. As FAPs, né, Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPESP, FAPESP, no caso de São Paulo, FAPEMIG, etc. Eles têm alguns programas, eu vou falar aqui rapidamente dos programas da FAPESP, que é o nosso caso aqui em São Paulo, a gente conhece mais, FINEP, SEBRAE e outros programas que fornecem recursos não reembolsáveis e normalmente para inovação. Tá? Então, às vezes tem BNDES, alguns editais, tem, em geral, o que eu falei, são órgãos de governo ou, às vezes, algumas universidades, alguns recursos desses estão atrelados a você ter um trabalho com a universidade. São todos recursos, em geral, que não são reembolsáveis. Qual o problema, qual que a gente chama de downside desses recursos? Em geral, eles são muito restritos, né? Restritos no sentido tem que ser aplicado em determinadas condições, ou seja, você não pode aplicar para qualquer coisa. Ele tem toda uma metodologia de reporte muito rígida, ou seja, você tem que fazer relatórios e tudo mais, e o processo de aplicação também não é simples, e muitas vezes exige você dedicar um bom tempo para isso. Então, ele é um bom recurso, do ponto de vista de não comprometer nada da sua empresa, mas ele tem esse ônus de você ter que fazer toda essa parte mais formal e burocrática. Aqui alguns exemplos, linhas de apoio SEBRAE e Embrapi, tá? Ele tem 2 modalidades de projetos, desenvolvimento tecnológico, então são projetos de inovação desenvolvidos em parcerias com uma única microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual ou startup, tá? O aporte financeiro do SEBRAE é de até 70% da contrapartida da empresa no projeto, limitado a 210 mil. Então, você fala, ó, eu tenho um projeto aqui, eu vou pôr 100 mil, aliás, o dele eu vou pôr 30 mil e o SEBRAE pode pôr até 70 mil. Tá? Então, tem todo um projeto aqui para desenvolver. Encadeamento tecnológico, moldes talvez muito parecidos, tá? Mas aí tem a especificação, projetos de inovação desenvolvidos em parceria, valor máximo de aporte por projeto 80% da contraparte da empresa, com limite de 300 mil. Tá? E a contrapartida da média e grande empresa que participa do projeto não pode ser inferior a 10%. Bom, isso aqui tudo tem regras depois que vocês podem procurar, né? Esse aqui é o SEBRAE e Embrapi. Se vocês procurarem, vocês vão ver todas essas regras. Um outro que eu falei aqui, mencionei, é o PIP da FAPESP. Tá?
Para pequena empresa, tem algumas regras que ela tem que atender, né? No caso, FAPESP, Estado de São Paulo, ela tem que realizar a pesquisa no Estado de São Paulo, até 250 empregados, ele tem dois tipos de PIP. Fase 1, que é análise de viabilidade técnico e científica, dura até 9 meses e até R$200 mil. Então, você fala, preciso ver a viabilidade desse produto ou dessa solução. Então, ele não é para comercialização, é para desenvolvimento, tá? Desenvolvimento e viabilidade técnica. Mas é muito interessante, porque se você tem um custo para desenvolver uma solução, ele pode cobrir esse custo. A fase 2 já é o desenvolvimento daquela solução. Pode levar até 2 anos e até R$1 milhão. Isso aqui, startups que normalmente exigem, né, desenvolvimento muito grande da área de biotecnologia, medicina, biologia, se beneficiam muito disso, porque elas normalmente têm um ciclo, né, de evolução de solução muito grande, que consome bastante recurso. Tá? Então, elas acabam se aplicando e conseguindo mais de uma desses projetos. Tá? Bom, isso aqui basicamente falei um pouquinho do recursos de fomento. O que é, então? Vamos falar um pouquinho agora sobre capital de risco. Tá? E aí existe aqui, ó, um vídeo que eu recomendo todo mundo assistir, que é esse vídeo aqui, Something Ventures, ele é de 2011, tem o link aqui, ele tem no YouTube e tem na Amazon Prime, tá? Mas tem no YouTube também, a diferença é que no YouTube é free, mas a resolução do vídeo é um pouco menor, mas dá para assistir. E o Something Venture, ele conta a história do Venture Capital nos Estados Unidos, nas décadas de 50 e 60. Ou como foi criada essa indústria, fala sobre os primeiros investidores na Apple. O Arthur Rock foi um desses investidores que ele criou esse conceito de Venture Capital, que basicamente é isso aqui, ó. Venture é você ir em frente independente de um risco ou perigo. E capital é riqueza usada para gerar riqueza. Então, esse é o conceito básico do Venture Capital. Então, risco. Então, existe risco. E como você avalia esse risco é a grande chave do negócio. E 2, você usa o capital para gerar mais capital. Obviamente que a ideia é gerar mais capital com um multiplicador. Tá? E como isso se compara no caso do investimento tradicional? Bom, o financiamento, que é um investimento tradicional, você contrata uma dívida. No investimento de capital de risco, de venture capital, você não contrata uma dívida, você está cedendo uma participação na sua empresa, um percentual de participação. Ah, mas quanto? Depende. Depende da fase da empresa, depende de quanto você está captando, depende do fundo. Tá? Mas pode ser 5%, 10%, 20%, depende muito. Mas você está cedendo isso. Aqui não, é uma dívida. O risco aqui no financiamento é assumido pelo tomador. Ou seja, eu sou empresário, eu vou lá no banco, faço um financiamento, se eu não pagar, o risco é meu, quer dizer, eu vou perder meu carro, minha casa, o que quer que seja. Aqui o risco é do investidor. O investidor, ele pôs o dinheiro na empresa, se a empresa falir, ele perdeu o dinheiro dele. Ou seja, o risco é todo dele. Tá? Por isso as regras são um pouquinho diferentes. Aqui no empréstimo normal, o retorno, né, de quem está emprestando é via juros. Eu vou te emprestar R$100 a juros de 2% ao mês. Pronto, meu retorno é esse, né, o juro que eu vou te emprestar é maior do que o juro de uma outra aplicação e ele ganha assim. O retorno no capital de risco é através da valorização da empresa. Ou seja, eu não estou interessado em receber o meu dinheiro de volta, eu como investidor, né, com juros. Eu quero que a empresa que antes valia 5, agora valha 50, daqui 3 meses valha 100. E aí aqueles meus 10%, né, que eu coloquei lá por 5, vão valer agora 10, 20, 50, N vezes o que eu coloquei, tá? Na hora de vender a participação na empresa. Então, o multiplicador é muito maior, mas não podemos esquecer que o risco também é maior. E no financiamento, normalmente, você tem que dar garantias avalista, casa, carro, hipotecar, o que seja. Aqui, a garantia
que você tem que dar é substituída por uma necessidade de viabilidade econômica do negócio. Você tem que provar que o seu negócio é viável, que o seu negócio pode crescer, que o seu negócio pode escalar. Tá? Bem recentemente, começou a aparecer uma outra modalidade aqui, que é Venture Debt, que está mais ou menos no meio disso aqui. Tá? O Venture Debt, o que acontece? Ele é uma dívida, mas a empresa, né, o investidor de Venture Debt, ou o fundo, ele tem o retorno dele, não é em equity, tá? Ele é, uma parte é um retorno remunerado em base de um juro, mas em geral muito menor que um financiamento, e uma parte em função dos resultados da empresa. Então, ele também assume um risco. Né? Vocês estão vendo aqui que tem uma mensagem que a minha internet está instável. Está tudo ok aí, gente? Andréia? Para nós está ok, não está tudo tá acontecendo normal. Tá Só bom. para você. Tá, não, é que apareceu uma mensagem aqui, mas então vamos em frente. Tá? Então, o Venture Debt ele é uma coisa aqui no meio. Quando que ele é usado? Ele é basicamente usado quando a startup ela não tem condições de assumir um financiamento, mas ainda não está no ponto de ter um investidor de Venture Capital. Então, ela faz uma coisa intermediária, que é esse Venture Debt. Tá? Isso é muito novo, é um mercado relativamente novo. Nos Estados Unidos já está crescendo bastante. Aqui no Brasil, tem 1 ou 2 fundos que estão começando a trabalhar nesse modelo. Tá? Uma coisa realmente bem nova. Bom, aqui só falar alguns números de investimento, né? Para mostrar que esse mercado de Venture Capital é muito ativo. Tá? Isso aqui foi de junho de 17 a junho de 18. Então, alguns números vocês veem aqui, 1,4 bilhão de dólares em 201 startups foram investidos só no Brasil. Tá? Então, é um mercado realmente ativo. Aqui, alguns outros dados do mercado brasileiro. Né? Desde abril de 99, só o SoftBank, né, que é um investidor multinacional, investiu 900 milhões aqui no Brasil. Aqui o número de startups que estão catalogadas aqui, 80% de base tecnológica, 1,3 bi investido em startups brasileiras em 2018. Só que aí, o que acontece? Aí veio a Covid. E aí, como é que está esse mercado hoje? Quer dizer, isso aqui eu coloquei recentemente, porque a gente não tinha esse cenário aqui. Né? O que está acontecendo? O impacto principal hoje para as startups e para os fundos de Venture Capital é o seguinte. De 3 a 6 meses, os fundos vão se focar no portfólio atual. Ou seja, vários desses fundos têm um portfólio de startups investidas. Todas as startups, todas as empresas, na verdade, estão sofrendo. Então, o foco deles, vão olhar o portfólio atual e ver o que eu posso fazer, o que eu preciso ajudar para essas startups sobreviverem. Num segundo momento, eles vão buscar um equilíbrio do portfólio. Porque o que aconteceu? Nos últimos anos, teve uma supervalorização de empresas, né, com valuations muito grandes. E alguns desses fundos compraram participação nessas empresas muito caro. Então, a tendência é que agora esses valuations vão ser menores, né? As empresas vão estar, vamos dizer, à venda, ou vão estar com uma oferta, né, por valores muito atrativos. Então, alguns desses fundos, no segundo momento, depois desse período, vão começar a buscar essas empresas que têm necessidade e vão precisar de capital e vão estar com preços menores. Os fundos, né, os fundos de investimento de Venture Capital, eles basicamente eles recebem dinheiro de um investidor, que pode ser uma pessoa física, um family office. Então, eles vão ter dificuldade de captar investidores para os fundos. Então, só os fundos que tiverem capitalizados vão efetivamente sair às compras. O valuation das empresas serão menores, os cheques de investimento serão menores. Isso vai ser melhor para as empresas de early stage, ou seja, as empresas e startups bem iniciais. As que estavam mais para frente, que demandavam capital maior, vão ter um pouco mais de dificuldade. E todo mundo vai começar a focar nos indicadores econômicos. Então, aquela história das empresas, né, que vendiam um investimento através de um pitch, ia lá e falava, minha empresa vale 10 milhões, vale 20 milhões só no blá, 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 agora vão ter que mostrar resultados. Então, esse é o primeiro efeito. Tá? E aqui, qual o perfil de empresas? Isso aqui vocês
talvez já tenham visto isso na mídia, em vários lugares, é o perfil de empresas que vai estar se beneficiando. Então, todas aquelas que têm soluções de trabalho remoto, então aqui alguém até citou aí o próprio Zoom, né? O Zoom cresceu absurdamente, né, no valor de mercado deles. Tecnologias de educação, principalmente de educação à distância, telemedicina e inteligência artificial, e as duas coisas estão muito associadas, ferramentas para racionalizar gastos, biotecnologia e operadoras de saúde e seguradoras. Tá? Então, aqui vale, né, a teoria do Darwin, né? Quer dizer, não são as mais fortes, nem as mais inteligentes que vão sobreviver, mas aquelas que se adaptarem mais rápido à mudança, que é uma característica, em princípio, das startups, né? As startups, uma das coisas que difere das grandes empresas é efetivamente essa capacidade de poder mudar rapidamente, né? Poder pivotar, poder mudar o caminho, poder mudar o produto, poder mudar a solução. As que conseguirem fazer isso em função desse novo ambiente vão se beneficiar. Tá? Então, isso aqui foi só um parênteses, porque eu achei que valia a pena, né? Como eu tinha essa apresentação e falava, né, do ambiente crescente de investimentos no Brasil até então e tudo mais, eu achei que valia a pena fazer esse parênteses sobre a situação atual. Então, existe ainda oportunidades, as oportunidades são para aquelas empresas que são mais ágeis ou para aquelas que estão começando em algumas dessas áreas e têm boas soluções e capacidade de entregar. Tá? Quais as principais opções que a gente tem hoje, então, se a gente for fazer um pequeno resumo, né, de investimentos? Tá? O primeiro, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, o 3Fs, Family, Friends and Fools, quer dizer, aquele dinheiro que você pega da família, dos amigos, né, o Fools aí, os idiotas, né, no bom sentido, né, mas que acabam acreditando no seu projeto e achando que você tem perfil para empreender e coloca aquele dinheiro que você está precisando para iniciar a empresa. Programas governamentais, então falei aqui, subvenções, editais e bolsas, FINEP, FAPESP, né, o PIP aqui que eu dei exemplo e assim por diante. O crowdfunding, então aqui tem algumas das grandes empresas de crowdfunding no mundo, então indicou o Kickstarter, no Brasil Catarse, Kikante. Tem o CRI aqui, que também é um crowdfunding, ele está aqui separado pelo seguinte, porque essa linha acima desta linha amarela significa que você não está cedendo nenhum equity. Basicamente, você não está cedendo participação na sua empresa, porque esse crowdfunding aqui normalmente é de produto. Tá? Então, vou desenvolver uma nova câmera fotográfica. Aí você vai lá e fala, olha, vai aqui no Kickstarter, Indiegogo, eu vou desenvolver essa câmera, eu preciso de 100 mil reais e quem contribuir aqui com R$1.000 vai ter 5% de desconto, quem contribuir com 10 mil vai ter 10%, quem puser 50 mil vai ter a primeira câmera de graça e assim por diante. Tá? Mas você não dá nenhuma participação na empresa. Tá? Então, todas essas aqui não tem, você não está cedendo participação. Competições, né? Então Google, Microsoft, praticamente boa parte hoje em dia das grandes empresas, elas estão começando a interagir com startups, então elas têm competições, têm programas de desenvolvimento que são efetivamente interessantes. Eu vou fazer depois a comparação um pouquinho mais detalhe no próximo quadro. Aceleradoras, a Baita, né, da qual eu faço parte, é uma aceleradora, outras que são conhecidas no Brasil, Ace Venture, Wall, Darwin, é um modelo de aceleração onde você tem uma mentoria e uma assessoria de negócios e mais um pequeno investimento em troca de participação. Então, daqui para baixo você já começa a ceder participação. Investidor anjo. Tá? Aqui tem uns grupos de anjos muito conhecidos no Brasil. E é aquele investidor, pode ser uma pessoa física, pode ser um grupo de 2, 3 investidores que resolvem colocar dinheiro, né, numa determinada startup que acreditam naquele projeto. Tá? Aqui depois eu vou fazer um parênteses, tem que tomar cuidado com o investidor anjo, porque ele não vire um investidor demônio. Né? E eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês terem uma ideia. Aquele investidor anjo que ele vai lá, coloca numa startup 50 mil reais e fica com 40% de participação na startup. Qual é o problema disso? Se vocês forem olhar uma startup, eu vou falar um pouquinho mais para frente, ela tem um ciclo de investimentos. E cada um desses investidores, principalmente esses aqui, eles entram numa determinada fase desse ciclo de investimento. E para cada fase tem um percentual de aporte, tem um percentual de participação,
E se algum desses investidores ultrapassa aqueles valores padrão daquela fase, ele inviabiliza as próximas fases. Então, é muito comum startups que recebem, eventualmente, um investidor anjo, que, como eu disse, não é necessariamente anjo, por uma participação grande, depois ele não tem nenhum fundo querendo investir naquela startup. Continuando aqui, então, agora, no perfil de investimento, aqui é mais ou menos em ordem, eu diria, quase que cronológica até, ou de maturidade da startup. Vem o capital semente, né, que são investimentos, alguns fundos específicos que colocam investimentos aí, variam de 1 milhão, 2 milhões de reais, alguma coisa nessa faixa, às vezes um pouquinho mais. Venture Capital, aí já começam investimentos de maior porte, 4, 5 milhões de reais, 10 milhões, 20 milhões de reais. E eu coloquei aqui também como novo Venture Debt, que é uma modalidade nova, onde você pode captar. Hoje tem um fundo no Brasil, relativamente bem conhecido, que é o Brasil Venture Debt. Tá? Como que se comparam, então, essas metodologias? Eu não pus o Venture Debt aqui, porque, como eu falei, eu acrescentei bem recentemente, mas eu comento aqui. O Family, Friends and Fools, em geral, não tem equity, porque é aquele dinheiro, né, da família, do pai, do avô, do irmão, então ele não está muito interessado, ele quer que a empresa dê certo e tal, então ele não pede nenhuma participação. Em geral, não tem nenhum suporte para a empresa, você coloca aquele dinheiro, se vira aí, eu acredito em você, acredito na sua ideia, então vai aqui, está aqui o dinheiro, depois você me devolve. Os programas de subvenções, a vantagem é que eles não têm equity, é fundo perdido em geral. A desvantagem é que o processo de submissão é muito complexo em geral e exige muito tempo e dedicação. Então pode tirar um pouco do foco da startup, porque ela tem que desenvolver, submeter, responder um edital, e isso dependendo daquela fase que ela está pode impactar bastante. Crowdfunding, e aqui o crowdfunding de produto, né? Ele não tem equity, é bom para testar o mercado. Tá? É muito voltado para negócios B2C, Business to Consumer, e você fala, bom, eu tenho ideia de desenvolver aqui esse super cortador de batatas. Tá bom, então você lança lá, faz todo o seu projeto, se ele tiver uma adesão muito grande, é uma forma de você testar o mercado. Opa, tem bastante gente querendo, então o negócio tem mercado. Não teve adesão grande? Esquece, isso aqui não tem mercado. Tá? Ele demanda uma estrutura adequada, porque para você submeter um projeto para crowdfunding e tal, você tem que se preparar, tem que fazer também uma preparação que não é muitas vezes simples. As competições, como eu falei, das grandes empresas, né? Em geral não tem o equity, e elas trazem uma grande visibilidade. Quando você participa de um programa do Google, um programa da Microsoft, poxa, é um selo que a empresa está dando, ela vai te apresentar, eventualmente, para clientes dela. Então, a grande vantagem é a visibilidade. O lado negativo é que, em geral, essas empresas demandam muito tempo do empreendedor. Né? Ele tem que participar de eventos, disso, daquilo, às vezes viajar, isso tem um risco de perda de foco. Mas, se você souber gerenciar isso aqui, pode ser muito interessante. O investidor anjo, em geral, o investidor anjo ele traz mentoria, contatos, né? Então, eu tenho um negócio numa determinada área, eu tenho um investidor anjo que é dessa área. Poxa, super interessante. Então, ele conhece essa área, ele pode me apresentar empresas, pode me apresentar outros investidores. Então, esse é o lado negativo. O lado negativo, né? O lado positivo. O lado negativo é que ele vai querer uma participação, até aí não tem problema se essa participação for razoável e estiver dentro dos parâmetros que são aceitos, e eu vou mencionar um pouquinho aqui. E, em geral, o investimento é pequeno. O cuidado aqui é exatamente aquilo que eu comentei. Cuidado com os investidores anjo que vêm e pegam 30%, 40% da empresa. Aí, essa empresa provavelmente nunca mais vai receber investimento dos outros elementos do ecossistema. Então, tenha muito cuidado com isso. Tá? Eu não estou falando de sócio aqui, tá? Sócio é uma coisa. Eu tenho uma pessoa que ele vai entrar de sócio, mas para atuar na empresa, e ele vai botar aqui um capital e ele vai ter 40% da empresa, não tem problema nenhum. Ele vai atuar na empresa, ele é atuante. Estou falando de investidor anjo, aquele que põe o dinheiro, mas não atua na empresa. Então, tem que ter cuidado entre essas duas figuras. Aceleradoras. A aceleradora vai dar mentoria de negócios, né?
ela vai dar metodologia de crescimento, metodologia de validação, uma série de metodologias que normalmente os programas de aceleração têm, né? Como, por exemplo, no caso da Byte, a gente tem várias metodologias, dependendo do tipo de empresa, dependendo do estágio que ela está. E contatos, aqui os mesmos contatos, né, de mercado, e o asterisco aqui, porque, em geral, né, as aceleradoras têm contato com investidores, que é também dos grandes benefícios. Quer dizer, ela sabe, né, a gente sabe, né, por exemplo, dentro da Byte de novo, eu sei quem são os investidores de determinada área, eu sei o que eles estão procurando, eu sei o estágio das empresas que estão ali, eu sei se eu posso apresentar para um determinado investidor ou não. Porque, eventualmente, você apresentar para o investidor não estando preparado é ruim. Então, tudo isso faz parte desse pacote de vantagens. A desvantagem, claro, ela vai pedir uma participação na empresa, né, também, e aqui a participação ela varia, tem aceleradoras que são mais gananciosas, tem outras que são mais justas. Tá? E o investimento também não é muito grande, né? Ele se compara muitas vezes em termos de tamanho, né, ao investimento anjo, né, dependendo do estágio da empresa e assim por diante. E aí vem os fundos, capital semente e VC, onde eles têm investimentos maiores, eles têm muitos contatos, né, um fundo quando investe, ele também apresenta contatos em geral da indústria, ele vai focar em crescimento, ele vai focar em mercado e principalmente governança. Uma das coisas que os fundos, quando investem, eles fazem questão de estruturar é a governança da empresa. Isso é muito bom, porque a empresa passa a ter um conselho, a empresa passa a ter um processo decisório, e isso é o primeiro passo para ela se alavancar e depois crescer e virar, né, lá na frente, uma multinacional e assim por diante. O lado, né, a desvantagem equity, e normalmente o equity aqui já começa a ser bem maior do que esses dois aqui, né? Dependendo do estágio da empresa, pode ser 20%, 25%, 30%, depende do estágio da empresa. Ele tem um processo de avaliação intensivo, né? Então, o que acontece? Hoje, um fundo, quando você começa a conversar com o fundo até fechar o investimento, é pelo menos aí uns 6 meses. Tá? E nesses 6 meses o fundo vai conversar, vai te pedir uma série de informações, vai te pedir uma série de detalhes, você vai ter que efetivamente ir atrás e responder essa demanda. Então, isso também pode tirar um pouco de foco do empreendedor. E o menor controle, porque, na verdade, na medida em que você tem esse investimento, você tem uma governança maior, o fundo passa a ter uma voz dentro da empresa, você tem um menor controle da empresa. É ruim? Não necessariamente. Depende muito de como você encara e de como é esse controle. Tá? Bom, qual que é a melhor opção, então? Depende. Depende do tipo de startup, do estágio que ela está e dos objetivos. Né? Então, o que ela está buscando, aonde ela quer chegar e como ela quer chegar lá. De que forma, o que ela está disposta a comprometer para chegar nesse objetivo. E aqui eu queria apresentar, na verdade, 2 curvas. Tá? A primeira é essa aqui, não sei se vocês já viram, é desse livro aqui, Crossing the Chasm, do Geoffrey Moore, e o que ele fala é o seguinte, isso aqui é uma curva de adoção, né, de tecnologia. Ela basicamente tem esse formato aqui. O que acontece? Você tem aqui os inovadores, 2,5%. No começo, né, quando tem um novo produto, uma nova solução, 2,5% das pessoas, isso aqui foi um estudo feito, tal, tem todo depois um detalhe, né, nesse livro aqui, ou nos artigos que vocês procurarem esse termo aqui, vocês vão achar. 2,5% adota, assim, é o super inovador, é aquele cara que saiu o novo iPhone e o cara está lá na fila para comprar no dia seguinte, ou está no dia anterior na fila para não perder. Tá? 2,5%. 13,4% são os early adopters, aqueles visionários. Então, eles não vão comprar aqui, não vão passar a noite na fila, mas eles vão comprar logo que sai, tem uma nova solução, o cara vai querer experimentar e tudo mais. Depois, o que acontece? Principalmente com coisas e tecnologias novas, existe uma lacuna aqui, um espaço, até que isso seja adotado pela maioria inicial, que são os pragmáticos.
Esses aqui vão esperar, não, será que esse negócio funciona mesmo? Será que esse celular é bom? Será que ele não tem problema? Né? Vou esperar um pouquinho, aí eu compro. E aí depois vem a maioria tardia, que aí o produto já está muitas vezes maduro, às vezes até em declínio, né? E que ele vai aderir. E depois tem os últimos aqui, que é aquele, né? Normalmente são os, no bom sentido, tá? Assim, mas os vovôs, vovós, o pessoal que está contente com o que tem e só vai aderir a uma nova tecnologia quando quebrar aquele aparelho, quando não tiver mais jeito, não tem mais como comprar, não tem mais a bateria, aí ele vai entrar. Qual que é o problema dessa curva? Se vocês somarem isso aqui, vai dar 16%, né? 13,4%, 2,5%, mais ou menos 16%. Você lançou uma nova solução, lançou um novo produto, e aí você começa a ver um crescimento grande. Opa, está crescendo bastante. Aí o que acontece? Você fala, opa, beleza, hora de investir na minha startup. Vou contratar gente, vou contratar um cara de marketing, vou contratar um cara de vendas, vou contratar, né, pegar um empréstimo, pegar um investimento, e aí você entra nessa fase aqui. Tá? E aí o que acontece? Param, às vezes, cai, praticamente é abrupta, muitas vezes, essa queda. E aí você fez todo o investimento com base nessa premissa aqui, de que isso aqui ia ter uma curva aqui ascendente, e, na verdade, essa curva vai vir lá na frente. Então, tem que ter muito cuidado, né, quando você experimenta no começo, né, um crescimento muito rápido, porque esse crescimento pode ser traidor. Tá? Você pode estar pegando só esse mercado aqui. Então, tem que se avaliar muito bem isso. E quando a gente está falando de investimento, isso faz muito sentido. Né? Quando você vai falar com um fundo de investimento, eles vão querer entender se você está nessa fase aqui, ou se você já está aqui com a sua solução. E aí vem a outra curva, que é o ciclo de capitalização de uma startup. Como é que funciona esse ciclo de capitalização? No início, né, que é o Vale da Morte, por que é o Vale da Morte? Isso aqui é receita, tá? A receita é negativa, ou seja, você está mais investindo, né? Está desenvolvendo solução, produto, mercado, só gastando. Quem que investe nessa fase aqui? Bootstrap. Bootstrap significa o próprio empreendedor, que coloca dinheiro na empresa, os 3 Fs, Family, Friends and Fools, fomento, aceleradoras, anjos e alguns fundos de seed. Então, nessa fase, é o maior risco, né? E esses são os investidores aqui, e pegam um percentual que é pequeno, em geral. Né? Cada um desses aqui não deve pegar mais do que 10%. E olhe lá, dependendo do aporte, dependendo do estágio. Quando a empresa passa para essa fase aqui, aí começa a aparecer o capital de risco, os fundos de venture capital, porque aí você já tem uma solução que foi comprovada, ela já está em fase de crescimento e o objetivo do venture capital é fazer ela crescer rápido. Aí tem fundos que a gente chama de early stage, fundos de later stage. E a ideia é que essa empresa vai crescendo e até nos Estados Unidos é muito comum a abertura de capital, o IPO. No Brasil não é tão comum, mas de qualquer maneira ela vai crescendo aqui. O que eu digo? Toda empresa, tirando a empresa nesta fase aqui, tá? Quando ela entra nesta fase aqui de investimento, né, do early stage, esse perfil de investimento é para sempre. Ou seja, se ela quiser crescer, se ela quiser ter sucesso, ela vai ter que estar sempre buscando investimento. E esse investimento, vocês estão vendo aqui, é no formato de uma escadinha. Então, ela pega um, dá uma alavancada, pega outro e assim por diante. Ah, mas eu não posso crescer a empresa só com a receita que ela gera, só com a própria... Pode, em muitos casos pode. Qual é o risco disso? Você tem um concorrente que vai vir nesse ciclo aqui e vai pegar investimento e ele vai crescer muito mais rápido do que você e vai te matar. Então, esse é o maior risco e é por isso que as empresas e as startups que efetivamente querem crescer rápido, elas têm que trabalhar num ciclo de investimento. E esse ciclo de investimento, isso aqui é uma ciência, isso aqui tem que ser planejado, porque acontece muito de empresas que pegam um investimento aqui, às vezes investimentos voltosos, né, 1, 2 milhões de reais, e ela esquece desse planejamento de investimento. E como ela pegou lá 1, 2 milhões de reais, opa, beleza, vou começar a contratar gente, vou botar não sei o quê, vou botar mais desenvolvedor, vou botar um cara de marketing, vou botar um time de vendas, vou fazer isso, vou investir. Começa a ter o que a gente chama, né, o burn rate muito alto, ou seja, o que ela gasta, né, por mês é muito alto, o que ela consome é muito alto quando ela vê aquele investimento acabou.
E aí ela fala, opa, preciso de outro investimento. Aí lembrem que eu falei lá atrás, o investimento, você não é assim, opa, preciso de um investimento, vou lá e pego. Não, é pelo menos 6 meses, pelo menos, dependendo do estágio que ela está. Então, se ela não começou a planejar antes, ela vai chegar num ponto onde acaba o dinheiro, ela não tem investidor e ela morre. Então, é comum as startups que receberam um investimento inicial, muitas vezes, como eu falei, vultosos, e que morrem literalmente na praia, porque não planejaram esse ciclo. Então, é extremamente importante esse ciclo. Tá? E este ciclo aqui é com Venture Capital. E esse ciclo aqui, isso aqui? Aqui é que eu falei, é fomento, aceleradoras, anjos, alguns fundos ou grupos de investimento seed investem aqui nessa fase. Mas aqui não tem jeito. É investimento de Venture Capital. Eu tenho aqui, agora eu não sei, André, normalmente eu tenho um caos aqui que eu exploro junto com o pessoal para dar alguns exemplos. Ele deve levar uns 10, 15 minutos. Eu vi aqui que eu estou com 1h10. Queria saber se dá tempo, o que vocês querem fazer. Não, dá sim. A gente tem duas perguntas, três perguntas, na verdade. Você prefere explorar o caso agora, responder as perguntas? Vamos lá. Não, vamos responder agora. Vamos responder agora, acho que é melhor. Tá. A primeira do Leonardo Alô? Lago. Esse gráfico é aquele tipo de ciclo de vida de produto? Acho que foi esse último, foi o Qual? Este Leonardo gráfico aqui? Henrique Lago que perguntou agora. Provavelmente é o do... Então, mas é este gráfico ou este? Esse aqui, né? Deve ser esse, né? Imagino que sim. Ele reflete bem o ciclo de... Eu perguntei porque... Não, é outra pessoa. Pode continuar. Tá. Então, eu imagino que seja esse, porque faz sentido a pergunta, tá? E é bem isso mesmo. Oi. Faz sentido, tá? Porque esse gráfico, ele reflete, de certa forma, o ciclo de vida de um produto, tá? Então, o ciclo de vida de um produto é muito próximo, né? Tem esse perfil também, que está muito atrelado a esta curva de adoção. A diferença que tem é que no ciclo de vida de produto você não tem esse abismo aqui, né? Que é o chasm, aqui está em inglês. Então, mas sim, ele é muito parecido com o ciclo de vida de um produto. Ele tem um paralelo muito grande. Tá legal. Falou que tinha mais uma outra duas pergunta que veio do Euclides. Outra pergunta que veio do Euclides por favor, explique o que são Smart Capitals. Tá. Smart Capital. Deixa eu tentar voltar aqui. Ó. Opa, tá aqui. Ouvi. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo, André? Tô sim. Alô? Sim, estou ouvindo. Acho que tem algum delay, mas estou te ouvindo. Tá. Então tá bom. O Smart Capital. Então eu vou voltar nesse gráfico aqui para dar uma ideia do que é o Smart Capital. É isso aqui, ó. Por exemplo, você tem um investidor anjo e ele vai te fornecer, não é só o dinheiro, entendeu? Ele vai te dar uma mentoria, ele vai te apresentar contatos, né? A mesma coisa vale para aceleradora, mesma coisa vale para fundo. Ou seja, é muito mais do que só o dinheiro. Quando você pega aqui em cima, por exemplo, Frame, Friends and Fools, eu coloquei, em geral, não inclui suporte. Não é o Smart Capital, é aquele dinheiro que ele te dá para você gastar. O Smart Capital, não. Mais do que o dinheiro, vai todo um trabalho de te auxiliar, de ajudar, e muitas vezes, e é o caso que eu falo, né, das aceleradoras em geral, né, esse aconselhamento, essa ajuda, vale muito mais do que o capital. Então, esse é o Smart Capital, esse é o Smart Angel, né? O anjo que vai te auxiliar de alguma coisa. Então, espero que tenha dado para entender, mas é basicamente isso, é alguma coisa que vai além do dinheiro. Tá certo. A outra pergunta é do Mark Silva. Não sei se cabe aqui, mas tem um restaurante de sushi delivery e gostaria de inovar com a entrega via drones em áreas próximas. Qual o modelo de negócio para isso? Tem algum link
com um modelo para isso? Segunda parte, num edital não reembolsável, foi pedido um plano operacional anual. Tem algum link com modelo para isso? Tá. Vamos por partes. Modelo, né, do seu exemplo, restaurante sushi delivery, que você quer inovar com entrega de aviador, não existe modelo pronto. E qualquer modelo pronto que você fizer, ou que alguém te apresentar, a chance de não funcionar é muito grande, né? Porque o modelo tem que ser para aquele seu negócio. O modelo tem que estar... você tem que desenvolver o modelo. Você tem que entender quem é o seu cliente, qual é o perfil do cliente, qual a área que você vai atuar, né? A área, no caso aqui, geográfica, e você desenvolver o modelo de negócio. Claro que existem alguns modelos de negócio que você pode se basear ou pode se inspirar, mas não existe um modelo de negócio pronto, o modelo você vai ter que desenvolver. E aí tem do próprio Steve Blank, não sei se você conhece, mas tem o Business Model Canvas, que se você pegar, né, na literatura, tem na internet, aberto também, ele explica como você monta esse modelo de negócio. Então, é um roteiro para montar. Então, não existe alguma coisa pronta, mas existem, sim, roteiros de como você monta isso, né? Parte do que se faz num programa de aceleração para empresas que ainda não têm um modelo de negócio é isso, trabalhar junto com elas para poder desenvolver o modelo de negócio, tá? E a outra, no edital não reembolsável, foi pedido um plano operacional anual. Tem link com modelo para isso? Provavelmente tem, dependendo do edital, né? Por exemplo, se é FAPESP, esse tipo de coisa. Tem, inclusive, gente que vende, vamos dizer, esse serviço de montar esses modelos. A única coisa é que plano operacional para uma startup, em geral, não faz muito sentido. Só que esses editais, eles pedem, né? O que eu falei, né? Muitas vezes você acaba tendo um trabalho grande porque você tem que fazer isso. Mas o plano operacional ele tem que ser muito alto. Não adianta entrar em detalhes, porque o próprio Steve Blank fala, qualquer plano que você faça não resiste ao primeiro contato com o cliente. Ou seja, quando você vai mesmo para campo para ver, você vai ver que muita coisa vai mudar no seu plano. Então, você pode planejar e deve planejar, mas esteja aberto, e saiba que o seu plano vai mudar. Então, o principal é isso. Ok, acho que você pode continuar agora, porque acabaram. Tá, então vamos lá, aqui eu vou montar um caso que é o seguinte, tá? Tem uma startup X, ela tem uma solução A, e essa solução ela está em início de vendas, tá? Está começando a vender, e ela precisa de 100 mil reais para alavancar essas vendas. Aí ela tem uma segunda solução, B, que é uma evolução da solução A, mas ela tem que ser validada ainda, ou seja, ele fez lá o projeto, ou tem uma ideia, mas não validou ainda no mercado com os clientes. Precisa de 200 mil reais para desenvolver essa solução. E leva 6 meses para desenvolver. Então, essa é a situação, tá? Startup, né, um cenário muito comum para startup, né, início do ciclo de vida dela, tal, né? Tem alguma coisa, está vendendo, precisa de dinheiro e mais dinheiro para desenvolver. Aí ela vai lá e começa a buscar investidor, tá? Então ela chega, vê um anjo, né? Um primeiro anjo aqui, e fala, olha, eu vou te dar 300 mil reais hoje, tá? E só que eu vou querer 40% de participação na sua empresa, tá bom? Beleza, essa é a proposta que ele fez. Existe um segundo anjo, tem um outro anjo que fala, não, eu não vou te dar 300, vou te dar 500 mil reais hoje, tá? E vou ficar com 5%. E aí eu vou te dar mais 500 mil reais em até 2 anos por mais 10% da empresa. Tá? No total vai dar 15%. Você fala, opa, interessante, né? Aí vem o anjo 3 e fala o seguinte, ó, vou te dar 100 mil reais hoje e vou ficar só com 5%, vou querer só 5% da sua empresa. A aceleradora, a mesma coisa, eu vou te dar 100 mil reais hoje, mas eu vou querer 10% da empresa, não 5%. Vem um fundo, né, de VC e seed e fala, olha, eu vou te dar 500 mil em 3 meses por 11,11%, mais 500 mil em mais 6 meses, tá? Por mais 8,89%, vai dar 20% aqui. Tá?
Normalmente os fundos vêm com essas coisas todas malucas. E tem um PIP aqui de 200 mil por 3 meses, né? Ah, não, desculpa. E aqui eu estou pondo que o fundo, né, ele vai te dar isso daqui 3 meses, tá? Pus até um prazo rápido aqui, porque o fundo normalmente, como eu falei, para negociar leva 6 meses. E aqui tem um PIP que até você submeter e tal, ser aprovado, vai levar 3 meses, não vai ter nenhuma participação na empresa, né, fomento, e pronto. Aí qual opção é melhor? Bom, para a gente não demorar muito, primeiro, deixa eu ver aqui. Estou clicando. Anjo 1 e Anjo 2 estão fora. Tá? Por quê? Bom, o Anjo 1 ele pôs 300 mil reais e ficou com 40% da empresa. E se vocês lembrarem daquele gráfico que eu apresentei, né, um fundo de investimento, quando ele entra numa empresa, ele vai pedir entre 20% a 30% de participação. E esse fundo ele vai querer que os fundadores da empresa ainda tenham a maioria. Se você tem um anjo que já tem 40%, significa que os fundadores têm 60%. Aí vem um fundo e vai botar 20%, 25%, 30%, significa que os fundadores já vão ser minoria. Ou seja, não vai ter nenhum fundo que vai querer investir nessa empresa. Então, esse aqui está fora porque esse percentual é muito alto para um anjo. O anjo 2, ele põe 500 mil hoje por 5%. Opa, a participação está boa, 500 mil reais, né? Se a gente fizer essa conta, né? 500 mil reais por 5%, ele está dizendo aqui, vou fazer a conta rápida aqui, deixa eu pegar aqui, ele está dizendo que a sua empresa vale, né? Deixa eu pegar aqui, 500 dividido por 0,05. Então, está dizendo que ela vale 10 milhões. Interessante. Só que aí, ele vai dar 500 mil reais em até 2 anos por mais 10%. Tá? 500 mil reais por 10% significa que ele está falando que a sua empresa, daqui 2 anos, vai valer 5 milhões. O que é um absurdo. Quer dizer, hoje a empresa vale mais do que depois. Ou seja, ele está comprando lá na frente mais barato. Então, isso também é um problema. Tá? Então, no caso do Anjo 1, aos 40% é o problema. No caso do Anjo 2, o problema está aqui. Tá? Porque ele está comprando a empresa lá na frente por um valor mais barato. Aí o que acontece? O Anjo 3 e a aceleradora, ambos estão dando 100 mil. Só que um agora, né? Só que um dá 5%, o outro 10%. Qual é a diferença? Bom, a diferença é que, em geral, tá? Não é generalizado, mas em geral, a aceleradora, o tal do smart money da aceleradora, vale mais do que o de um anjo. Porque, como eu falei, ela vai além dela te ajudar do ponto de vista de negócios e desenvolvimento, ela também vai apresentar para investidores, para fundos e tudo mais. Então, eu diria que nesse aqui a aceleradora tem uma pequena vantagem, né, em relação ao Anjo 3. Tá? E claro que essa vantagem você está pagando 5% a mais. Mas é alguma coisa razoável, 5%, 10% é razoável. Então tem que avaliar muito o Anjo 3. Se for um super anjo, tal, que vai trazer um monte de contatos e tal, pode ser interessante. Sim, uma coisa aqui. Nesse aqui, né, 300 mil, daria para você desenvolver as vendas do produto A e desenvolver o produto B. Porque lembra, era 100 mil reais para alavancar vendas do A e 200 para o produto B. Aqui é a mesma coisa, mas não vale o custo por causa disso. 100 mil reais aqui, qual é o problema? Eu não consigo alavancar o produto B. Eu só consigo alavancar as vendas do A. Então, eu vou ter que continuar vendendo o A, o B lá vai ficar meio na prateleira, porque eu não vou conseguir desenvolver. No caso do fundo, o fundo de investimento ele não financia P&D. Então, apesar dele dar 500 mil reais, normalmente quando o fundo investe numa startup, ele quer que esse dinheiro vá para vendas, para marketing, para alavancar o negócio. Então, você não vai poder usar, apesar de ser 500 mil, você não vai poder usar 200 mil para desenvolver o produto B. Ou vai ter restrições para usar. Então, não resolve muito. Por outro lado, o PIP, que é um fomento, ele não financia marketing e vendas. Tá? Ele financia, normalmente, P&D. E está te dando 200 mil. A diferença aqui é que só daqui 3 meses. Então, o que seria uma boa solução? Tá? Uma boa, nesse caso, né, que você poderia pensar? Bom,
Eu pego aqui o do anjo do acelerador, aí tem que ver as condições de cada um, que é 100 mil, então eu consigo praticamente de imediato alavancar as minhas vendas, então eu começo a gerar caixa. E invisto, por exemplo, num projeto de um PIP de 200 mil que vai me permitir desenvolver o produto B. Tá bom, vou levar 3 meses, mas não tem problema, eu vou estar aqui vendendo o produto A, aí daqui 3 meses, quando eu tivesse capital, eu desenvolvo o produto B, e aí eu me preparo para receber o investimento do fundo de seed, né? Que aí é um fundo mais estruturado, que vai trazer mais governança e assim por diante. Então, aqui é um exemplo muito simples, né, de propostas, né, de investimento que você deve ter cuidado para não tomar, propostas que você deve considerar e como você deve compor esse investimento. Porque na maioria das vezes é isso que acontece. Você não tem um investimento único, não tem um recurso único. Então, nesse caso, você vai estar pegando de um anjo, de uma aceleradora, mais um PIP, se preparando para chegar nesse nível aqui. Tá? Então, era uma ideia de exercício bem simples, mas isso aí, quando você extrapola isso para o ciclo de vida de uma startup, isso a cada fase de investimento dela vão acontecendo coisas similares, tá? Propostas que vão aparecendo, oportunidades que vão aparecendo, que ela tem que avaliar em função do estágio que ela está, né, e da onde ela quer chegar. Então, esse é o resumo, né, dessa parte. Primeiro, você tem que avaliar o tipo de startup que você tem. É uma startup para crescer rápido, é uma startup que você vai efetivamente só lifestyle, não precisa de investimento. Avalie o estágio em que ela está. Bom, estou no estágio muito inicial, ainda não estou em break-even, ainda estou desenvolvendo a solução. Não, eu já tenho uma solução, a solução precisa agora escalar, eu preciso investir em vendas e assim por diante. Avalie as opções de equity e dívida, ou seja, eu vou comprometer um percentual da minha empresa ou eu vou contrair uma dívida? Eu tenho musculatura suficiente para pagar uma dívida, para pagar os juros de uma dívida? Ou não? Então, eu vou colocar equity. Quanto de equity? É 5%, é 10%, é 20%. Busque mentoria. Tá? E a mentoria ela pode vir de várias formas. Né? Pode vir de um anjo que dá uma mentoria, pode vir de uma aceleradora, pode vir de pessoas que você conhece. Tá? Então, busque mentoria e pode vir de outros empreendedores. Isso também é extremamente importante. Tá? Quando você tem uma empresa, converse com outros empreendedores. Se for da mesma área, melhor ainda, se não de áreas similares ou de situações parecidas e que já passaram por aquela fase que você está passando e converse com eles como é que eles encararam, como é que eles resolveram a situação. E pense em possibilidades de saída. Né? Possibilidade de saída é o seguinte, quer dizer, eu estou disposto a vender a minha empresa. Se chegar alguém hoje aqui e falar, eu quero comprar a sua empresa, eu quero comprar 51% da sua empresa, você vai ser meu funcionário. Você está disposto a isso ou não? Não está disposto? Né? Quais são as possibilidades de você sair do negócio, de você ser incorporado a outra empresa, de você fazer que a gente chama um merge, né? Uma junção com uma outra empresa? Então, avalie essas possibilidades. Tá? Isso, muitas vezes, é importante. Como eu falei, tem empresas que são criadas para ser vendida. Então, muitas vezes as empresas, né, na área de fármacos e biotech, elas acabam sendo compradas, né? Um caminho é ela crescer bastante, receber muito investimento, porque é capital intensivo, o outro caminho é ela ser comprada por uma grande empresa, por uma grande farma. Então, avalie essas possibilidades de saída. Tá? Era isso, pessoal. Deu aqui quase 1h30. Desculpa, passei um pouquinho de 1 hora, mas queria ver agora se vocês têm dúvidas, perguntas, a gente possa aí esclarecer. Tem sim, tem. Estamos começando a chegar outras coisas. Gente, eu peço que vocês coloquem as perguntas na parte de perguntas e respostas, senão fica impossível a gente controlar o chat aqui. Mas eu vou pegar 2 perguntas do chat, enquanto o pessoal escreve outras perguntas no Perguntas e Respostas, no Q&A. A Vera pergunta, sou estudante de engenharia de produção e desde o início do curso desenvolvo produtos reutilizando resíduos. Então, iniciei minha startup reutilizando resíduos. Estamos gerando renda e desenvolvendo moradias populares. Qual capacitação de recursos seria indicado para minha startup?
Então, depende muito, né? Como eu falei, da fase que você está. Se você está ainda numa fase de desenvolvimento de solução, de produto, essas iniciativas de fomento são as mais interessantes, tá? Porque você não vai comprometer a sua empresa. O investimento, né? Seja de anjo ou um investimento um pouco mais estruturado, ele faz sentido quando você já tem a sua solução validada, né? Validada pelo mercado, pelos clientes, ela já está vendendo, e aí é o que eu digo, você só precisa de gasolina no carro para ele acelerar. Ou seja, você já tem o carro, você já tem o motorista, precisa pôr gasolina. Muitas vezes as startups, né, a maioria no início, elas não têm ainda o carro, não têm ainda o motorista adequado, então você precisa de um outro tipo de recurso, que são esses recursos de fomento, recursos que você pode pegar da própria família, algumas vezes de alguns anjos. Beleza. Eu estou vendo duas perguntas aqui O no IRAM, Question and Answer. isso, exatamente. Tenho um software e quero fazer o primeiro funding para investir em marketing e vendas. Qual seria o primeiro equity que deveria abrir para investidores? Tá, então, primeiro, né, tem que entender se esse software, como eu falei, ele já está validado, está vendendo, já está disponível, você está numa curva ascendente de vendas, tá? Não são só aqueles early adopters que eu mostrei lá naquela curva, quer dizer, você já passou daquela fase. Então, se não passou ainda, né, você tem um perfil de investimento. Você tem que pegar um investimento, como eu falei, alguma coisa mais numa linha de fomento, numa linha de um anjo pequeno, ou de uma aceleradora, talvez, para fazer, ajudar você até a cruzar aquela linha. Se você já passou aquela linha, aí é um fundo, em geral são fundos, podem ser fundos que a gente chama de seed ou de venture capital. As porcentagens é o que eu falei. O primeiro investimento entre anjos, aceleradoras, você não deve comprometer mais do que 10, 15% quando muito. Tá? Quando começam os primeiros fundos de seed, né, que são aí aportes da ordem de 1, 2 milhões, também mais uns 10, 15%. Os fundos já de venture capital já começam a pegar um pouquinho mais, 25%, às vezes 30%. Tá? O que você tem que entender é que vou pegar a curva aqui, até esta fase aqui, em geral, ó, é desejável que os empreendedores, fundadores, ainda detenham a maioria da empresa. Tá? Até aqui, com certeza, né, até o primeiro, segundo investimento, a partir daqui, não precisa ser a maioria, ou seja, não precisa ser 51%, mas sejam ainda os maiores acionistas. Ou seja, eu tenho 40%, os fundadores têm 40% da empresa e não tem nenhum investidor que tenha mais de 40%. Tá? Então, esses são números mais ou menos que trabalham nesta faixa aqui. Tá? Daqui para frente, aí, o jogo é outro, é um jogo maior, um grande, mas nessa faixa é isso. E aqui, nesta faixa aqui, né, do Vale da Morte, eu diria aí 10%, se quiser, se extrapolar um pouquinho, 15%, mas já fica um pouco mais difícil depois vir aqui. Então, basicamente é isso. O Luiz Verri faz uma pergunta. Você acha que o impacto dessa pandemia no way of life futuro vai acelerar ainda mais a inovação ou vai dar uma freada de arrumação? Então, se você for olhar aqui, né, o slide que eu coloquei aqui sobre o impacto do coronavírus, né, o que acontece? Algumas coisas que você está chamando de freada de arrumação vão acontecer aqui, né, que os investimentos atuais e os novos investimentos vão sofrer uma alteração, né? Então, os valuations das empresas vão ser menores, os cheques de investimentos vão ser menores, mas vai favorecer as empresas que estejam no início. E, por outro lado, as empresas que atuam nessas áreas, né, que é o New Way of Life, aí, a nova maneira de se viver, né, vão certamente ser beneficiadas, porque são tendências, né, e são aplicações que tendem a ser valorizadas num cenário futuro.
O contato que a gente tem tido com investidores e tudo mais não indica que os investimentos vão parar. Eles estão andando agora, como eu falei, 3 a 6 meses, quer dizer, a gente começou, vamos botar aí março, né? Março, abril. Quer dizer, 6 meses daria setembro, outubro, até essa época, eu estou falando aqui Brasil, tá? Eles estão muito mais preocupados com os investimentos que já foram feitos do que com os novos. Mas depois disso, os novos vão começar a aparecer. Em paralelo, e a gente tem o caso de startups nossas, né, que foram aceleradas pela Byter, que estão fechando investimentos agora, nessa época. Teve uma das nossas startups recentemente fechou um investimento, tem outra que está negociando. Então, assim, só que o que acontece? São startups que estão dentro de um contexto que está sendo favorecido, né? Então, as que estão dentro desse contexto novo, que são favorecidas em determinadas áreas, elas vão continuar atuando. O que vai diminuir, como eu falei, é o tamanho do cheque, o valuation da empresa, mas não tem problema, porque ela pode recuperar depois. Então, assim, cada caso é um caso, mas não deve haver uma grande parada geral. Uma outra coisa que sim pode acontecer é que os investimentos estrangeiros que estavam vindo para o Brasil, esses sim talvez deem uma freada, porque os investidores vão começar primeiro a cuidar do seu quintal lá, né? Então, os investimentos em startups aqui no Brasil tendem a ser feitos por fundos, né, investidores aqui do Brasil, e não tanto, pelo menos no primeiro momento, como por investidores lá de fora, como estava começando a acontecer, né, mais corrente. Legal. A próxima é do Léo Davi. Qual o melhor investidor para desenvolver protótipo? A startup com patente depositada no produto tem vantagens para investimento? Tem. Então, são duas perguntas aqui, né? O melhor investidor para desenvolver protótipo são aquelas verbas de fomento, né? PIP, FINEP, tem que ir atrás dessas verbas, porque nenhum investidor mais institucional gosta de investir em desenvolvimento. E existem verbas para esse perfil, então tem que correr atrás desse dinheiro. É dinheiro que é fundo perdido, dá trabalho para conseguir, dá, mas esse é o melhor dinheiro para isso. E a startup com patente depositada tem vantagens para investimento? Tem. Alguns fundos, né, principalmente quando tem produto ou alguma solução, se tem patente, ou seja, ela está protegida, esses fundos veem com outros olhos. Então, tem sim vantagem. Tá? Então, a resposta é positiva. O Rui Siriaco tem uma pergunta. Tem uma startup de delivery muito semelhante à Rappi. Meu app está em uma cidade e o mercado está aprovando o modelo de negócio. É interessante pensar em investimento agora ou deixar a empresa crescer sozinha e no futuro buscar recursos para novos projetos? Tá. Então, você mesmo falou, né? Uma startup semelhante ao Rappi. Então, imagino que você compita com o Rappi, né? Não sei se ele está nessa cidade ou não, mas de qualquer maneira, você tem duas abordagens aqui, né? Vamos supor que ele não esteja lá na cidade. Você pode crescer com ele e depois vender para o Rappi. Tá? Então, essa é uma abordagem. A outra é você se diferenciar de alguma forma, seja no modelo de negócio, seja no público que você atende. Tá? De qualquer maneira, quer dizer, o Rappi, Uber Eats, iFood, são grandes empresas, né, que têm uma capacidade, né, de investimento enorme. Então, muitas vezes você está no mercado e ser o primeiro não significa que você vai vencer, porque é muito fácil, né, para uma empresa dessas gastar um capital muito grande e te matar. Então, por isso você tem que pensar num diferencial. Uma das estratégias é ver o que o Rappi não faz ou o que o iFood não faz que eu posso fazer, ou seja, é complementar ao serviço dele. Porque aí você não só ataca um mercado que ele não está atacando, que aí é a teoria, não sei se vocês conhecem, lá do Oceano Azul, né? Oceano Azul, Oceano Vermelho, e por outro lado você passa a ser também um alvo, uma possibilidade de compra por um desses aplicativos, porque muitas vezes para ele é mais interessante adquirir alguma coisa que está funcionando do que desenvolver. Legal. A Carolina Ribeiro pergunta: boa noite, muito obrigada pela aula. Uma dúvida sobre aceleradoras. Gostaria de ser mentorada, contatos, etc.
sem necessidade de investimento de dinheiro. Mesmo dessa forma, precisarei de equity? Então, a resposta curta seria sim, porque o que acontece, né? Uma aceleradora, em geral, né? O maior valor que ela oferece para uma startup, muitas vezes não é o dinheiro, não é o capital, né? Eu até brinco no caso da Baita, que a gente investe, né, capital. Já tivemos casos de empresas que não colocamos capital nenhum, mas sempre a gente tem alguma participação, porque esse valor dessa mentoria e tudo mais, a inserção no mercado, ele custa, né? É tempo, né? É trabalho que é desenvolvido que a startup não está pagando. A forma dela pagar é em equity. Claro que aí os percentuais de equity podem variar e tal, mas em geral, né? Quando a gente fala de uma aceleradora, como ela colocou aqui, não tem. A gente tem dentro da Baita, em geral, a gente tem um programa que a gente faz às vezes, a gente faz com a Unicamp, com o Desafio Unicamp e tudo mais, que é de pré-aceleração. Mas é um trabalho muito simples, só de validação, e esse não tem investimento, não tem equity nem nada. Mas é uma coisa muito simples, é para quem basicamente tem uma ideia. Tem uma ideia. Você precisa saber se essa ideia funciona, vale a pena ou não, então tem um trabalho de validação. Mas a aceleração mesmo, que é efetivamente colocar a empresa nos trilhos, né, no modelo de negócio, escalável e tudo mais, aí realmente exige, né, algum tipo de contrapartida. Legal. Agora, o Joel Guerreiro, né? Quais os pontos negativos ao obter um financiamento PIP? Afinal, a FAPESP vai querer algo em troca do financiamento? Em geral, no caso da FAPESP ou do PIP, ele não pede participação na empresa. O que acontece muitas vezes, ele tem uma taxa de royalty, né, durante um período. E essa taxa de royalty, até onde eu sei, ela é negociável. Então, durante um período, você pode ter que ceder uma parte, né, do seu faturamento como royalty. Royalty é muito melhor do que participação na empresa, tá? Então, assim, eventualmente vale a pena e, como eu falei, isso em geral é negociável. Eu não sei aqui, não tenho agora aqui de bate-pronto, né, quais são os percentuais, mas nós temos várias startups, né, no nosso portfólio que tiveram PIP, né, e elas negociaram esse royalty quando tem, tá? Eu não sei se é sempre que tem, inclusive, mas esse é o que eles normalmente pedem em troca. Legal. Bom, o próprio Joel continua, né, que ele está finalizando o doutorado e quer transformar o resultado da pesquisa em produto. Qual seria um bom próximo passo? Então, aí, por exemplo, este modelo que eu comentei de pré-aceleração talvez fosse um próximo passo, porque você vai, na verdade, validar, né, se essa sua pesquisa pode ser transformada num produto, se existe mercado para ele, se existe cliente para ele. Se você comprovar isso, né, aí o próximo passo talvez fosse alguma coisa tipo uma aceleração, ou quer dizer, supondo, né, que você precise desse tipo de ajuda, né, para chegar no mercado, para alavancar a empresa. Mas o primeiro passo é um trabalho de validação, tá? É possível fazer sozinho? É possível, tá? Tem literatura aí na internet, em tudo quanto é lugar, de como você validar. Em geral, é um pouco mais difícil, porque eu não conheço o seu perfil, tá? Em particular. Mas, às vezes, o que a gente vê, algumas pessoas que vieram da universidade, tal, pesquisadores, não têm esse perfil de validar. Latente, mas a gente já viu vários que desenvolveram isso com uma facilidade enorme. Então, depende muito, né, do seu perfil, se você consegue fazer isso ou não, mas um primeiro passo seria um passo de validação, o que a gente equivale, assim, dentro do nosso modelo, aí, uma pré-aceleração. Tá? Existem alguns programas também que trabalham com pré-aceleração, o próprio Sebrae tem alguns programas, tá? Onde ela faz um trabalho de pré-aceleração. Tem algumas entidades que têm esse trabalho de pré-aceleração. E, normalmente, esse trabalho você não tem que fornecer nenhum tipo de equity nem nada. Tá? Oswaldo, a pré-aceleração, por exemplo, com a Baita, o caminho é através da Inova ou tem outros caminhos? Então, o que a gente faz a pré-aceleração? Como é um programa, né, pro bono, onde a gente não cobra nada, né, a não ser que seja empresa, né?
de universidade e tudo mais, sempre através de uma incubadora, de uma universidade, de alguma iniciativa. Por exemplo, a gente costuma dar pré-aceleração para os 3 primeiros colocados do desafio Unicamp. Tá? Então, os 3 primeiros colocados ganham um programa de pré-aceleração na Baita. Então, sempre através de algum tipo de entidade, alguma coisa que a gente prefere, né? Porque a gente não tem um programa de aceleração aberto, tá? Pelo menos por enquanto. Tá, ok. Bom, o Léo, fomento do governo, acho que é um comentário, não é uma pergunta, né? Fomento do governo só com roubalheira na honestidade nunca via. E depois ele continua. Você conhece alguma aceleradora que se associa a startup como parceiro? Olha, aí eu vou falar o seguinte. Apesar, né, da gente ter colocar, né, uma participação na empresa tal, nós atuamos como um parceiro. Tá? Estou falando no caso da Byte específico, né? E eu brinco com as nossas startups, a gente senta no mesmo banco do empreendedor. Então, quando a gente vai, por exemplo, um empreendedor, né, de uma startup nossa vai receber um investimento, nós sentamos junto com ele e vamos lá defender o empreendedor. Então, eu não estou defendendo a minha participação, estou defendendo a participação do empreendedor, porque a gente sabe que quanto melhores as condições desse investimento para o empreendedor, vai ser melhor para a empresa e indiretamente para a gente. Agora, parceria depende do que tipo de parceria. Se for para a aceleração, aí é o que eu falei, é uma relação, né, comercial, onde a gente eventualmente faz um investimento em capital e em serviços em troca de uma participação. Parceria para a gente desenvolver, usar alguma solução, tá? Aí depende, é caso a caso. Ok. Agora, a última questão do Márcio Florian. Sou professor da UTFPR, né? De Londrina. Iniciei uma startup a partir de recursos obtidos do FAP Paraná, Fundação Araucária. A startup é voltada para materiais avançados, cerâmicas e compósitos. Como fazer um MVP desses produtos? Então, bom, não conheço o produto, a solução, né? Então vou dar aqui uma forma genérica, né? Primeiro que o MVP, ele faz sentido quando você tem mercado e cliente validado. Então, tem que ter certeza de que o mercado está validado, o cliente ou segmento de clientes está validado, e a partir daí você pode trabalhar num MVP. Então, e aí em função desse mercado, desse perfil de cliente, existem diversas maneiras de você fazer o MVP. Então, o primeiro passo é esse, eu não sei se ele já fez algum trabalho desses de validação, tá? Porque isso é fundamental, né, no ciclo de desenvolvimento da startup, a validação sempre é feita antes de você desenvolver qualquer produto, tá? Então, eu diria que essa, em princípio, é a minha recomendação. Ok, acho que chegamos. O pessoal fez vários elogios aqui à aula. Muito obrigado, parabéns. Oswaldo, foi, acho que, super claro a sua exposição, super racional, a linha de raciocínio foi muito, muito clara, e acho que é um tema que deixa todo mundo ansioso, né? E eu, inicialmente perdido e agora bastante esclarecido. Pode falar. Eu ia falar, é um tema que tem muito assunto, né? Então, aqui eu tentei focar, por isso que eu falei, talvez algumas coisas tenham sido muito básicas para alguns, né? Outras, então eu peguei algumas coisas básicas, algumas coisas um pouquinho mais avançadas, né? Normalmente eu dou essa palestra ao vivo, então ao vivo é interessante, porque você tem mais interação e tal. Fazer aqui, eu acho que não prejudica, mas perde um pouquinho, né, dessa visão. Mas fico aí à disposição. Todos estamos nos adaptando a esse novo modo de aprender também. Muitos estão perguntando aqui sobre a disponibilização dos slides da apresentação. Posso, eu posso disponibilizar, sim.
para quem que eu passo, Não, André? passa para mim e amanhã a gente vai já... Para quem é aluno, a gente vai depositar, arquivar lá na pasta da classe, né, da turma, e o resto a gente deixa no site da Inova. Então, todo mundo que está perguntando que não é aluno matriculado pode ter acesso através do site da Inova. Bem como a Tá gravação legal. dessa aula também, que vai estar lá no site da Inova. Tá. Eu só vou Ok? pedir para te passar amanhã, que eu vou dar uma revisada só lá nos slides, ver se não tem nenhuma informação sigilosa. Eu acho que não, mas Confidencial. amanhã com certeza eu passo. Então, tá jóia. Tem várias pessoas aqui falando obrigado, parabéns pela apresentação, muito bom, Obrigado. parabéns, obrigado, grande abraço, etc. Então, muito obrigada mais uma vez, Oswaldo. Contamos com Obrigado, você numa gente. próxima. Tá bom, então. Muito obrigado, gente. Até mais, tchau, tchau, gente. Tchau, Até a tchau. próxima.